Da igreja do Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria, né? Poder compartilhar a palavra do Senhor. Recebi o convite, né, do irmão Júnior, do pastor Lindenberg. Fiquei muito feliz com o convite, porque a gente se alegra de poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Lindenberg, missionária Áquila. Louvo a Deus pela vida do irmão Júnior, da irmã Bianca. O irmão Júnior é um grande amigo meu, irmão em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui reunidos com vocês, de poder estar aqui adorando ao Senhor, todo mundo junto. E eu senti desde quando eu cheguei aqui a presença do Senhor. O Senhor se encontra aqui. Jesus já está no meio de nós. Então devemos ficar alegres, meus irmãos. Aleluia. Hoje é o dia que Deus escolheu. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Jeremias capítulo 1. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 9. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 9. Meus irmãos, esperar os irmãos se encontrar. Jeremias 1, 4 ao 9. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e a palavra do Senhor diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Passamos a sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, antes de começar aqui, né, a pregação, vocês poderiam dizer assim em voz alta: Deus me chamou. Diga, irmão, bem alto: Deus me chamou. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, esse cenário aqui é a primeira visão de Jeremias, né? Mas quem foi Jeremias? Jeremias, ele era o filho de Uquias. E Uquias era o que? Era sacerdote. Então, provavelmente, Jeremias ali, ele foi criado ali, ensinado para ser sacerdote, né? Mas o plano na vida dele era outro. Era para que ele fosse profeta. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, ele morava ali em Anatote, né? Anatote ficava ali na terra de Benjamim. Anatote, meus irmãos, onde ele morava, era uma aldeia que ficava ali a mais ou menos uns 6 quilômetros de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o nome Jeremias significa aquele que é levado por Deus. E o nome Anatote aqui onde ele estava significa oração respondida. O nome Anatote significa o quê? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu acho interessante aqui esse primeiro versículo do qual a gente leu, que diz assim, o versículo 4, a qual nós já lemos, irmãos. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Então Jeremias não falou: eu falei para o Senhor. Ele disse: a palavra do Senhor veio até a mim. Então não foi Jeremias que começou um diálogo com Deus, foi Deus que começou um diálogo com Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Então foi Deus que começou um propósito na vida de Jeremias. Aleluia, glória a Deus. E o que eu acho interessante aqui nesse primeiro versículo, onde ele diz que a palavra do Senhor veio a mim. E o que eu acho interessante é que não é Jeremias que vai atrás de Deus do
do propósito. É o Deus do propósito que vai atrás de Jeremias. Aleluia, glória a Deus. E a primeira revelação, meus irmãos, aqui para as nossas vidas é que Deus é um Deus que chama. Aleluia, glória a Deus. E hoje Ele está chamando cada um de nós aqui. Sabe por quê? Porque Deus Ele tem um chamado para cada um de nós. Não importa a sua idade, Deus Ele te chama hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus que chama. Aleluia. Ele não importa, meu irmão, qual seja o seu chamado, mas a palavra para a tua vida é essa: quem te chamou foi Deus. Aleluia. Porque lá em João, no capítulo 15, versículo 15, diz assim: e não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi a vocês. Então aqui, meus irmãos, nos deparamos com a situação que Deus é um Deus que chama. Repita, meu irmão: Deus é um Deus que chama. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, de alguns chamados aqui. Por exemplo, de Moisés, né? Moisés ele estava no meio de uma sarça ardente, e ali ele ouve a voz do Senhor ele chamando ele para ser o libertador. E o mesmo Deus que chamou Moisés foi o mesmo Deus que chamou Josué e disse: tenha bom ânimo, porque você vai ser o sucessor de Moisés. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo Deus que chamou Moisés e que chamou Josué, meus irmãos, foi o mesmo Deus que chamou Samuel, meus irmãos, para ser profeta. E o mesmo Deus, meus irmãos, que chamou esses 3 homens, foi o mesmo Deus que chamou Jonas para pregar em Nínive. Aleluia, glória a Deus, para anunciar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele chamou os discípulos para uma grande obra. Jesus, Ele chamou Paulo para pregar a palavra, para sofrer por amor a Ele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele chamou Ezequiel para pregar a palavra, para ser profeta. Meus irmãos, então Deus é um Deus que chama. E Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós que estamos aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E no versículo 5 aqui, meus irmãos, diz assim, do qual a gente também já leu: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta das nações. Então, meus irmãos, antes do profeta Jeremias falar das suas imperfeições, antes dele falar que não estava preparado, antes dele falar que não tinha idade, Deus já tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele, meus irmãos. Então Deus escolheu cada um de nós no ventre da nossa mãe. Antes de nós nascer, Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha nos separado, meus irmãos. Deus, Ele já tinha nos chamado, assim como Ele chamou a Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Ele tem um grande chamado na vida de cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como podemos observar também, meus irmãos, quando Deus chamou Moisés, aí Moisés disse ao Senhor: mas Senhor, eu sou gago, como é que eu vou falar? Se eu sou gago, nem falarei que eu falo. Mas, meus irmãos, ele foi porque ninguém escapa. Se Deus tem um chamado na tua vida, você vai obedecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos cercados pelo chamado do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então você pode se perguntar assim: mas irmão Alex, mesmo eu sendo imperfeito, será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus me chamou? Aleluia, escolheu sim, meu irmão. Mesmo você não estando pronto, mesmo você não estando preparado, Deus te chamou, sabe por quê? Porque Deus, Ele não chama ninguém já pronto. Deus, Ele não chama ninguém já preparado. Deus, Ele chama jovens, Ele chama pessoas corajosas. Deus, Ele chama pessoas que saibam depender dEle. Deus, Ele chama pessoas que tenham fé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por exemplo, de Noé, meus irmãos, quando Deus chamou Noé para construir uma arca, Noé não fazia ideia de como construir uma arca, mas Noé teve coragem, ele soube depender de Deus, ele teve fé que Deus ali iria conduzir a ele. Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus ensinou a Noé como ele iria construir a arca. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Quando Jesus ele chamou seus discípulos, nenhum dos seus discípulos estava pronto, nenhum dos seus discípulos estavam preparados também, mas eles tiveram coragem, eles souberam depender de Jesus. Então Jesus se preparou, foi Jesus que usou, meus irmãos. Então Deus não procura ninguém pronto, Deus não procura ninguém preparado.
inicia a boa obra, é o Deus que termina a boa obra na tua vida. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Você não é obra do acaso. Aleluia, Deus já tinha escolhido você desde o ventre da tua mãe, assim como Ele escolheu a Jeremias. Então, independentemente do que você fez no passado, independentemente dos seus pecados, aleluia, glória a Deus, Deus te escolheu, por isso não importa o teu passado, Deus te chama, irmão, quer te usar, aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que nós somos aqui a geração eleita, que nós somos o sacerdócio real, que nós somos o que é a nação santa, nós somos o povo adquirido, e Jesus ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que a gente pudesse anunciar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é aqui a geração eleita? A geração eleita, meus irmãos, é porque nós fomos elegidos por Deus para ser representantes de Deus aqui na terra. Então nós somos os representantes de Deus aqui na terra, aleluia. Nós somos o sacerdócio real, por quê? Porque Jesus, quando entregou a vida por nós, quando Ele deu a sua vida pelos nossos pecados, aleluia, glória a Deus, o Deus que temos se rasgou de cima para baixo. E a partir desse momento nós somos o sacerdócio real. Nós ganhamos novamente o livre acesso a Deus. Aleluia, glória a Deus, que agora nós podemos falar com Deus em todos os momentos, meus irmãos, aleluia. Fala aqui que nós somos a nação santa. Mas o que é a nação santa? Aleluia. É a nação separada. Separada de onde? Separada do mundo para servir a Cristo. Quando a gente não tinha aceitado Jesus na nossa vida, a gente estava no mundo. E a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo já está no maligno. Mas nós não estamos no mundo. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós que confessamos a Cristo Jesus como nosso único Salvador da nossa vida, nós não estamos mais no mundo. Nós fomos separados do mundo para servir a Cristo. Porque nós somos a nação santa. Nós fomos separados para viver em santidade. Até porque a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ai, irmão Alex, mas o que é santidade? É ser santo. Será que eu consigo ser santo, meu irmão? Só quem conseguiu ser santo e não cometer um pecado foi Jesus. A gente é limitado, meus irmãos. A gente está sujeito a falhar. Porque a palavra do Senhor fala que a gente falha até por pensamento. Até por pensamento a gente peca. Então o que é viver em santidade? É a gente reconhecer que é pequeno. É a gente reconhecer que precisa de Deus. É a gente reconhecer que é pecador. E é a gente estar ali vivendo um movimento de arrependimento. É a gente se ajoelhar de Deus e dizer: Deus, eu preciso de ti, me ajuda, Pai. Aleluia, glória a Deus. Então viver em santidade é viver em arrependimento. É reconhecer que precisa da ajuda de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E fala também que nós somos um povo adquirido, né? O povo adquirido pelo que? Pelo sangue de Jesus. Quando Jesus ele estava ali na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Ou seja, está pago, está adquirido. Aleluia, glória a Deus. Então nós fomos comprados a preço alto. Nós fomos comprados a preço de sangue. Nós somos o povo adquirido. Aleluia, glória a Deus. E eu falei também, meus irmãos, que nós somos o que? O sal da terra e a luz do mundo, né? O sal, ele serve para dar sabor, né? Se você fizer uma comida, você pode colocar o tempero que for, mas se você não colocar o sal, a comida não vai ter sabor. Então, se nós somos o sal da terra, nós estamos aqui para dar sabor na vida das pessoas que não tem mais nenhum sabor, através da palavra do Senhor. O sal também ele tem um poder de conservar a carne. Porque antigamente as pessoas, quando não tinham geladeira, conservavam a carne com sal. Então, se nós somos o sal da terra, nós temos que conservar aquelas pessoas que estão na carne, através da palavra do Senhor. E nós somos a luz do mundo. Aleluia, então, como luz do mundo, nós temos que mostrar a direção para aquelas pessoas que estão perdidas, para aquelas pessoas que estão na escuridão, que não sabem o caminho. Então, nós somos luz do mundo. Nós temos esse compromisso, nós temos esse chamado de mostrar a direção certa para aquelas pessoas que estão precisando de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui temos um chamado da parte do Senhor, né? Todos nós temos um chamado específico, mas também todos nós aqui temos um chamado igual para todo mundo, que é quando Jesus fala: ir por todo canto e pregar a palavra para toda criatura. Aleluia.
pregar a palavra não é só questão de dom, pregar a palavra não é só questão de talento, não. Pregar a palavra é questão de obediência, porque a Bíblia manda que a gente pregue, aleluia, glória a Deus, em todo canto, para toda criatura, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ensinar a palavra, meus irmãos. Mas tem um detalhe: antes de ensinar, a gente tem que fazer. Não adianta você ensinar o que você não faz. E o nosso maior exemplo disso é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele primeiro dava o exemplo, para depois ter o exemplo. Eu vou pegar aqui um versículo lá em Atos, capítulo 1, versículo 1, que diz: está escrito, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quando Jesus começou a fazer e ensinar. Então Jesus, Ele primeiro fazia, para depois ensinar. E, meus irmãos, vou pegar aqui também outro momento, né, de Jesus também. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, né. Eu creio que aqui a maioria dos irmãos, se não todos, né, conhecem aquela passagem lá da Samaritana, né, onde Jesus, Ele estava com seus discípulos, e nenhum dos discípulos ali quis pregar para a Samaritana, porque os samaritanos eram considerados povos imundos, né, naquele tempo. E Jesus, Ele foi lá e pregou. Jesus, Ele foi o primeiro que foi lá e pregou para aquela mulher samaritana. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos, eles acharam até estranho, né? Mas Jesus foi lá e pregou para quê? Para dar o exemplo. Aí quando vemos aqui para Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, meus irmãos, primeiro Jesus fez, depois Ele ensinou. Imagina só Ele mandar os seus discípulos ir pregar em Samaria, sem Ele ter ido lá antes. Os discípulos poderiam dizer assim: mas se nem o mestre foi em Samaria, porque Ele está mandando a gente lá pregar? Mas primeiro Jesus, Ele foi lá e pregou, para depois mandar, meus irmãos. Então primeiro a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que dar o exemplo, para depois a gente ter o exemplo. Então nós temos que viver assim a palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vou ler novamente aqui o versículo 5, onde fala: antes de formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei, designei profeta das nações. Então, meus irmãos, antes de você chegar, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha, meus irmãos. Deus já estava te dizendo: você está cercado pela minha promessa. Não adianta fugir, meus irmãos. O chamado te prende hoje. Aleluia, glória a Deus. Você pode até querer fugir do teu chamado, mas não adianta, meus irmãos. Você está cercado pelo chamado de Jesus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus, quando chama, meus irmãos, Ele te recebe. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, quando Ele te chama, Ele te recebe do jeito que você está. Aleluia, glória a Deus. Mas a partir do momento que você começa a sua caminhada com Deus, você vai ter que mudar. Aleluia, glória a Deus. Os teus pecados, meus irmãos, você vai ter que deixar. Você vai ter que lutar contra eles. Você vai ter que deixar para trás, meus irmãos. Deus vai exigir renúncia da tua parte. Aleluia, você vai ter que dizer não para os seus prazeres pecaminosos. Aleluia, glória a Deus. Pois para andar com Deus, meus irmãos, tem que viver em santidade. Tem que viver separado do mundo para servir a Jesus. Aleluia, eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, que nós temos que ser santos. Eu estou dizendo que nós temos que lutar contra nossos pecados todos os dias da nossa vida, meu irmão, até a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, quando a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Jesus diz: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então Jesus não quer que você se ajoelhe na cruz dele, não. Jesus quer que você pegue a sua cruz e siga Ele. E o que é a tua cruz, né? Quando a gente faz essa pergunta, qual é a tua cruz? Algumas mulheres dizem: é meu marido. Alguns homens dizem: é minha esposa, né? Mas a nossa cruz não é o marido, a esposa, não. A nossa cruz é a nossa renúncia. Porque é difícil renunciar ao nosso eu. É difícil negar a si mesmo.
irmãos, então a nossa cruz é a nossa renúncia. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Aleluia, sabe por quê, meus irmãos? Glória a Deus. Porque o céu, meus irmãos, não é lugar de quem não peca. O céu é lugar de quem se arrepende. Porque todo mundo comete pecado, todo mundo falha, né? Então o céu não é lugar de quem não peca. O céu é lugar de quem se arrepende. Aleluia, glória a Deus. Então diz aqui para Jeremias: eu te chamei, te santifiquei. Então, meus irmãos, você está marcado pela santificação de Deus na sua vida. Mas para viver a promessa de Deus na tua vida, meus irmãos, você tem que renunciar. Aleluia, você tem que tomar a sua cruz. Deus te chama para se santificar e cumprir o teu chamado. Aí você diz: ah, mas é difícil viver a vida de santidade. Meus irmãos, mas olha o exemplo de Daniel, né? Como já foi falado aqui pelo pastor Lindenberg. Um jovem hebreu, né, de aproximadamente ali uns 16 anos. Estava no meio ali de várias pessoas pecaminosas, mas ele decidiu não se contaminar. Então, meus irmãos, não é o lugar onde você está, é o que você vai decidir fazer no lugar que você está. Aleluia, glória a Deus. Olha só onde ele que Adão estava. Adão estava no paraíso, um cenário lindo. E quem era o pastor de Adão era o próprio Deus. E mesmo assim Adão pecou. Aleluia, glória a Deus. Então, não é o lugar onde você está, é o que você vai decidir fazer no lugar onde você está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e durante o nosso chamado, nós seremos tentados sim, todos os dias, pelo inimigo, né? Aí tem pessoas que dizem: ah, mas está difícil demais, todo dia o inimigo me tenta, todo dia eu sou tentado pelo inimigo. Meus irmãos, o normal é você ser tentado. Se você não está sendo tentado pelo inimigo, alguma coisa aí está errada, porque o inimigo ele tenta mesmo o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os que já são dele, ele não se importa não, mas os que são de Deus, ele tenta, ele quer tirar do caminho. Aleluia, glória a Deus. Até porque o Senhor, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo passaremos por muitas dificuldades. E sabe por que a gente tem aflição? Sabe por que a gente passa dificuldade? É para se cumprir a palavra do Senhor. Imagina isso, se a gente não passasse por aflição, a palavra do Senhor ia ser mentirosa, porque Ele fala que a gente vai ter aflição. Então, quando a gente passa por aflição, é a palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos, na nossa vida. Mas Ele diz: tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E sabe por que Jesus ele permite provações, meus irmãos? Pois as provações, quando vencidas, elas provam a nossa fé. Se a nossa fé é genuína, elas provam se a nossa fé é verdadeira. Aleluia, as provações, meus irmãos, durante a nossa caminhada, nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente triunfa ali sobre as tentações, nos fortalece, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por isso que não podemos tirar o olho de Jesus, meus irmãos, porque é Jesus que nos ajuda, meus irmãos, a passar por todas as provações que a gente tem durante a nossa caminhada. Eu vou ler aqui o final do versículo que diz: eu separei e o designei profeta às nações. Jeremias aqui, meus irmãos, ouve a voz do Senhor, né? E fica com medo. Aí Jeremias diz assim para Deus: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança, né? Jeremias, meus irmãos, ele tinha sido ensinado ali para ser sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, né? Mas Deus chamou ele para ser profeta. Aleluia, glória a Deus. Então Deus está querendo dizer, meus irmãos, aqui para você: eu não te chamei para você ser aquilo que você quer. Aleluia, glória a Deus. Eu te chamei para você cumprir um propósito que eu tenho na sua vida. Então Deus não te chama para você, para mim ser o que nós queremos. Não, Deus chama cada um de nós para Ele cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Mas qual é o nosso papel diante de Deus, meus irmãos? O nosso papel é se levantar e tomar uma posição, aleluia, na nossa vida, meus irmãos, e se colocar dentro do
o propósito que Deus me chamou. Que Deus me chamou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estou trazendo aqui os versículos, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Deus fala aqui, meus irmãos, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, eu já te enviei. Deus não fala assim: Jeremias, eu vou te enviar, não. Ele fala: eu já te enviei. Aleluia. Aqui eu entendo, meus irmãos, que Deus primeiro ele cria um propósito, aleluia, e depois ele já nos coloca dentro do propósito, aleluia. Então ele diz: eu já te enviei. Aleluia, glória a Deus. Deus diz assim: Jeremias, tu vais ser profeta. E Jeremias diz: mas Senhor, eu ainda sou uma criança, não sei falar. Aí o Senhor diz: não diga que você é uma criança, pois onde eu enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu dirás. Então aqui é Deus falando: Jeremias, eu tiro o teu não posso, eu tiro o teu medo, e eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, quando a gente aceita Cristo, quando a gente conhece a palavra, né? O nosso primeiro ministério vai ser em casa, e é o ministério mais difícil. Às vezes é mais fácil você trazer aqui uma saudação, uma palavra para a igreja, para pessoas que talvez você não conhece, do que você pregar para a sua própria família. Porque às vezes eles não vão acreditar no teu chamado, no teu propósito. Mas o nosso ministério começa dentro da nossa casa, é no meio da nossa família, é no meio da nossa parentela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes, meu irmão, alguns da nossa própria família não vão aceitar o teu propósito, não vão aceitar o teu chamado. E isso é bíblico. Não estou generalizando, né? Porque tem muitas pessoas da nossa família, né, que apoia, que quer ali que a gente esteja na presença de Deus. Mas tem alguns ali que não quer, tem alguns ali que não apoia. Como por exemplo, meus irmãos, quem foi que matou Abel? O seu próprio irmão. Quem foi que invejava Davi? Os seus próprios irmãos. Quem foi que vendeu José? Os seus próprios irmãos também. E quem foi que expulsou Jefité de casa? Foi o seu próprio irmão. E quem foi que ficou triste com a volta do filho pródigo? Foi o seu próprio irmão, aleluia. Com isso Deus te diz, meu irmão, no meio da tua chamada, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, pode ser esposo, irmão. Mas nada vai frustrar o que Deus tem para fazer na tua vida. Nada vai frustrar o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então diga assim, meus irmãos: Senhor, eu vou me levantar. Aleluia, glória a Deus. E no último versículo aqui para finalizar, meus irmãos, diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então não tema, meus irmãos, que nesse exato momento Deus está colocando as palavras dele na tua boca. Confie, Deus está colocando as palavras dele na tua boca. Aleluia, glória a Deus. O que vale, meus irmãos, é o que Deus pensa sobre mim, é o que Deus pensa sobre você. A palavra de Deus sobre a sua vida é a que vale. Aleluia, porque no meio da tua caminhada vai se levantar pessoas tentando te derrubar. Aleluia, dizendo que você não tem capacidade para exercer o teu propósito, para exercer o teu chamado. Aleluia. Mas, meus irmãos, não se preocupa. Aleluia, glória a Deus. É só você dizer assim: foi Deus quem colocou as palavras dele na minha boca. Aleluia. Então, se a palavra de Deus estiver dentro de você, você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo assim, meus irmãos: se coloca de pé, come da minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Se posicione, saiba, não tem como fugir, não tem como correr. O mundo, meus irmãos, não é o teu lugar.
Então, meus irmãos, se dedica ao teu chamado. Independente se o teu chamado é para pregar, independente se o teu chamado é para louvar, se é para evangelizar, se o teu chamado é para colher oferta, se o teu chamado é para servir água, se o teu chamado é para cuidar do som da igreja, se o teu chamado é para tocar os instrumentos musicais, se o teu chamado é para cuidar do grupo das crianças, do grupo dos jovens, do grupo das mulheres, se o teu chamado é para limpar a casa do Senhor, se dedica, tem zelo pela tua chamada, aleluia, porque Deus, Ele chama cada um de nós que estamos aqui, independente se o teu chamado é para ficar na portaria, cuidando da casa do Senhor, aleluia, mas tenha zelo pelo teu chamado, ame o teu chamado, pois foi aí que Deus te colocou, aleluia, e é aí que Deus vai te honrar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, antes de você nascer, Deus já tem um chamado para a tua vida. Antes de nós nascer, Deus já tem um chamado para cada um de nós. Porém, meus irmãos, Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Ele diz assim, ó: depois que fizer tudo isso, permanecer firme. Ele diz aqui, ó, permanecer firme. Então, qual é o segredo? É permanecer. Aleluia, glória a Deus. Então, o segredo, meus irmãos, não é pregar, é permanecer pregando. O segredo não é louvar, é permanecer louvando. O segredo não é evangelizar, é permanecer evangelizando. O segredo não é levantar a mão e confessar Jesus como teu Salvador. O segredo é você continuar servindo a Jesus. O segredo, meu irmão, não é você ser batizado com o Espírito Santo. O segredo é você ser cheio sempre do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Então, meu irmão, o segredo é a permanência na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então todos nós temos que permanecer firmes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Por que, meus irmãos? Tem um coroa de honra para cada um de nós que estamos aqui. E essa coroa de honra é para quem persevera. Meus irmãos, quem persevera não perde. Quem persevera só ganha. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Então, meus irmãos, permaneça no teu chamado. Faça tudo com zelo, porque Deus chama cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando. E sabe o que é que Jesus diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12? Ele diz assim: eis que cedo venho e trago comigo o galardão, ou seja, a recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, além da salvação pela graça, nós já seremos recompensados pelas nossas obras. Aleluia, glória a Deus. Então vale a pena, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é. Quem dizer que é fácil está mentindo, não é fácil, mas vale a pena. Aleluia, glória a Deus, naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí você vai pensar em tudo que você passou aqui na terra. Aí você vai dizer: meu Deus, como valeu a pena te servir. Meu Deus, eu sofri tanto ali na terra, eu sofri tanta perseguição, eu sofri tanta palavra contrária, meu Deus, mas valeu a pena, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu creio que praticamente todo mundo aqui já fez, né? É confessar a Jesus como o seu único e eterno Salvador da sua vida, né? Porque algumas pessoas pensam que pode ser algum costume da igreja, quando o pastor chama as pessoas aqui para aceitarem a Cristo, quando os pregadores chamam as pessoas aqui para aceitar a Cristo. Algumas pessoas podem pensar que é algum costume que a igreja tem, não é não. É bíblico. O próprio Jesus fala: se me confessares na terra diante dos homens, eu os confessarei no céu diante do meu Pai. Mas se me negares na terra perante os homens, eu os negarei no céu perante o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é confessar, é aceitar a Jesus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu já agradeço aqui a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.